todos! Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Bianca Calegari e hoje teremos nossa primeira aula sobre eletromiografia de superfície, uma técnica amplamente empregada nos estudos sobre a motricidade humana. Iremos nessa primeira aula compreender a fundamentação fisiológica, conceitos básicos da técnica e as principais aplicações a que se destina. Por definição, a eletromiografia de superfície é o registro das atividades elétricas associadas às contrações musculares. O resultado básico é o padrão temporal nos diferentes grupos musculares ativos de um determinado movimento observado. O instrumento básico de eletromiografia de superfície é o eletrodo, que mede a atividade elétrica do músculo. Sabe-se que a eletromiografia envolve a detecção, amplificação e a apresentação das alterações elétricas que ocorrem quando o músculo se contrai. A célula muscular, no estado de repouso, caracteriza-se por uma diferente distribuição iônica no interior e no exterior da sua membrana, o sarcolema. Em consequência das características do sarcolema e dos processos de transporte ativo e difusão que aí ocorrem, verifica-se uma maior concentração de íons sódio e cloro no exterior da membrana, enquanto no interior predominam os íons potássio. Essa distribuição iônica resulta numa maior quantidade de cargas positivas no meio extracelular, criando um estado de repouso, uma diferença de potencial entre o exterior e o interior da membrana, que conhecemos como potencial de repouso. O processo de excitação da célula muscular, iniciado ao nível do motoneurônio alfa e que culmina com a ativação das proteínas contráteis, passa pela alteração desse processo de repouso, que é induzido pelo mediador químico liberado na placa motora. Essa alteração consiste em um conjunto de fenômenos eletroquímicos, chamado potencial de ação, que vão se transferindo consecutivamente nos dois sentidos da membrana. Os principais passos do processo de excitação e contração da fibra muscular podem ser encontrados ilustrados aqui. A entrada de uma fibra muscular em ação é, portanto, sempre antecedida de uma corrente eletroquímica que percorre a sua membrana, gerando uma diferença de potencial entre zonas ativas e inativas. Essa diferença produz, devido às propriedades condutoras dos meios biológicos, uma corrente que se difunde à distância e que pode ser detectada e registrada utilizando-se eletrodos. Quando o potencial de ação passa embaixo dos eletrodos, o sinal de voltagem registrado passa por zero. E então vai se movendo no sentido negativo à medida que esse sinal se distancia dos eletrodos. Quanto mais distante fica o potencial de ação dos eletrodos, menor o sinal. O potencial recolhido, no entanto, não é o verdadeiro potencial de ação muscular, mas é um fenômeno elétrico consecutivo à sua passagem. Devido à reduzida amplitude desses sinais, é necessário proceder à amplificação do fenômeno antes de registrar. A eletromiografia de superfície, então, registra um sinal que é a soma dos potenciais de ação que ocorrem dentro do alcance de medida. Dependendo do tipo de fibra e da velocidade da contração, alguns potenciais de ação podem acontecer muito rapidamente. Ao permitir a captação e tratamento dessas alterações mioelétricas, a eletromiografia de superfície constitui-se num método muito utilizado, num variadíssimo leque de áreas de investigação e que tem como ponto comum o estudo do comportamento motor e do movimento humano. Bem, os potenciais que ocorrem no sarcolema das fibras ativas são então conduzidos pelos tecidos e fluidos até a superfície da pele. Se os eletrodos forem colocados sobre a pele, vão permitir o registro das somas de atividade elétrica de todas as fibras musculares ativas embaixo dele. Daí as relações que se podem estabelecer entre a representação gráfica obtida e as características da contração muscular. O fácil manuseio e o controle para o experimentador, o maior conforto para o executante e as possibilidades de uma análise global do comportamento do músculo são características que justificam a eletromiografia de superfície. Por isso, ela é bastante escolhida para os investigadores dos estudos cinesiológicos. O registro dos potenciais de ação durante a contração muscular é captado por um sistema de aquisição de sinais, o eletromiógrafo, e é interpretado graficamente. É importante diferenciar a eletromiografia de superfície de uma outra avaliação que é comumente solicitada por neurologistas, a eletroneuromiografia. As aplicações de ambas são completamente distintas. Enquanto nesta última, agulhas são inseridas para a investigação direta da condução nervosa,
Na eletromiografia de superfície, o exame é realizado por sensores posicionados sobre a pele exatamente em cima dos músculos que se deseja investigar, a fim de avaliar o recrutamento muscular durante atividades funcionais, ou seja, ela permite que o sujeito esteja realizando atividades de movimentos e até mesmo esteja fazendo força máxima durante o registro do sinal. E, além disso, os eletromiógrafos de superfície costumam possibilitar a utilização de diversos dispositivos de análise de movimentos sincronizados, como a plataforma de força, que já falamos anteriormente, acelerômetros, células de carga, dinamômetros e câmeras de cinemetria. O universo de investigação e o desenho de pesquisa podem ser totalmente personalizados para o seu objetivo. Sincronizar uma plataforma de força ou câmeras de alta definição para filmar um movimento permite que a investigação sobre o movimento humano fique extremamente aprofundada e precisa. Isso irá permitir uma série de respostas para perguntas na área de ortopedia, traumatologia, neurologia, reumatologia, saúde do idoso, do trabalhador, pediatria e esporte, dentre várias outras áreas de atuação de um fisioterapeuta, de um médico ou de um educador físico. Enfim, para todos que têm como movimento humano seu objeto de estudo. Vamos falar um pouco então sobre isso? Bem, a eletromiografia de superfície representa um método de primeira utilidade na investigação de vários problemas experimentais. Por exemplo, estudos da função normal muscular em diferentes movimentos e posturas. Você sabia que pode investigar se um exercício é mais eficiente que outro para promover o recrutamento de determinado músculo, avaliando, por exemplo, o sujeito em dois aparelhos diferentes, ou até mesmo, no mesmo exercício e aparelho, manipulando pegadas, posicionamento de pés, entre outros? Pois é, a eletromiografia de superfície vai quantificar a atividade elétrica, permitindo que você faça comparações entre músculos, entre exercícios diferentes, entre aparelhos ou entre variações de um mesmo exercício. Você também pode fazer estudos da atividade muscular em gestos esportivos, profissionais e na reabilitação. Pode estudar se uma atividade laboral provoca fadiga muscular se for sustentada por muito tempo. Pode analisar se um atleta, ao chutar a bola, está fazendo a sequência prevista de recrutamento dos músculos ou se há alguma alteração do padrão em relação à normalidade estabelecida na literatura. Você pode até mesmo estabelecer parâmetros novos para gestos que ainda não foram estudados, em estudos de coordenação motora. Você pode responder se a repetição de determinado movimento ou exercício altera padrões de recrutamento, se os movimentos são aprendidos, se eles perduram após cessar o treino e por quanto tempo. Esses são estudos de controle motor e aprendizagem. Você pode ainda fazer estudos entre a relação do trabalho mecânico produzido pelo músculo e o sinal eletromiográfico. Sincronizando outros dispositivos, pode relacionar variáveis como a força, estabelecendo qual sua relação, sua magnitude com a atividade elétrica produzida. Você pode fazer avaliação de métodos diferentes de treino. Pode fazer estudos sobre fadiga, estabelecer parâmetros fisiológicos de fadiga, estudando as variáveis da eletromiografia em exercícios sustentados até a exaustão. Pode estimar, por exemplo, qual é o tempo até a instalação de uma fadiga. Qual é o exercício que induz a fadiga mais precocemente e qual é o músculo que fadiga primeiro em determinado exercício? Existem ainda estudos ergonômicos sobre a influência de material e equipamentos nas atividades musculares. Fazendo modificações em estações de trabalho, você pode estimar se músculos foram preservados ou sobrecarregados, ajudando de forma preciosa os estudos na área de saúde do trabalhador. Será que o uso de uma órtese ou uma bandagem preserva o músculo da ativação ou sobrecarrega outros? Essas também são respostas que você pode dar usando eletromiografia em estudos nessa área. Enfim, o universo é infinito. É claro que alguns cuidados devem ser tomados em relação à aquisição dos sinais, parametrização, instrumentação, processamento dos sinais, cuidados metodológicos que vão tornar o seu estudo possível de ser publicado em revistas de alto impacto. Mas isso é assunto da próxima aula. Então continuem seguindo o nosso canal para as próximas aulas. Eu sou Bianca Calegari e esse é o Uva for All, porque conhecimento é para ser compartilhado.